A dadivosa presença do Eu Sou consolida o poder, a cura e a união dos povos em consonância de consciências que se integram à sabedoria universal. Ondas de lágrimas e tufões de arrependimentos assolam o solo que é arado para o plantio das novas sementes, sem desesperar para o passar da hora. Num relampejo do momento todo o tempo pode seguir para o passado e cruzar o futuro na pacificação do presente sabido, mas não lembrado. A honra de respirar e sentir é o primor dos jardins de belos floresceres que acomodam a paz e a união no pensar e agir. A partir de agora a semente do bem é manifestada engolindo as minhocas do passado na limpeza translúcida do que precisa ficar, permanecer na estrutura modificativa do aprender sem olhar para o que poderia ser, mas ao que está manifestado. As realidades se integram no real e ilusório, filtrado pela mente inquieta e silenciosa às distrações dos campos externos, principalmente. No relâmpago reside o anúncio da chegada das carruagens de luz brotando dos céus em direção ao planejamento das ordens divinas, manifestadas no saber corrompido pelos véus que são retirados com o magma da ordem maior. A escuridão dos olhos é descortinada a cada dia, na esperança do correr pelas águas benditas, seguindo para os barcos, já no aguardo dos próximos tripulantes da hora. Ou se é nada sabido e muitas vezes falado sem sair do lugar, por ineficiência de interesse real pelo conhecimento despertado a cada instante. Em épocas de outrora, era-se pedido para a abertura dos livros de registros infinitos e, agora, poucos entendem o que se revelam à frente para prosseguir os estudos com olhos atentos ao tão esperado momento. O temor pode cair como pimenta que arde nos pratos vazios de acreditar do todo estudado e do vivenciado com os olhos meio abertos. Cerrar os olhos do corpo para enxergar a essência é navegação baseada na bússola suprema do comando maior e repassado sem condicionar, mas tão somente para socorrer aos que clamam por perdão e união. O seguir na muralha entre o bem e o que se apresenta como avesso é percurso que caravanas exaustivamente seguiam para encontrar o Eldorado da pacificação da união. Espadas levantadas e corpos atentos aos deslizes mostrados às claras para quem está disposto a enfrentar o calabouço das emoções navegantes pelos sentimentos. O poder individual personifica a chama ardente e pura residente em cada espectro iluminativo que acende as estrelas que se mostram residentes na Terra. O olhar para cima distrai os que se negam a dar as mãos aos que já estão presentes e residentes ao lado, bastando abrir os olhos da alma para enxergá-los. O logaritmo é sistema de saberes para descomplicar o que a consciência presa ao buscar sem propósito verdadeiro para vender posteriormente por moedas de diversas formas e cores, à vista do comprador que deseja a alucinação dos muitos para intermediar o remédio óbvio já colocado na mesa. A caminhada pode parecer obscura e turbulenta, mas existem ferramentas cumpridoras da tarefa de veicular segurança na viagem para trás e para o agora. Num aprofundamento ao poço que não tem fim nem começo, como buracos que seguem a linearidade dos comandos da consciência que amplia o percentual natural da percepção.
A respiração apresenta chaves para o caminho da biblioteca, sempre translúcido bibliotecário disponível para conduzi-lo ao livro apropriado para o momento. As forças já instauradas nas terras planetárias não são descartadas em nenhum instante, porque o magma pulsa para as pedras que vai escorrendo o conhecimento condensado em cada uma delas sob a promessa dos profetas a cura nem sabida e somente falada. A chance de socorrer segue no respirar e aprender a usar das palavras como tijolos que constroem o caminho sem duvidar sobre a magnitude do momento. A dúvida é freio do pensamento que pode congelar a caminhada na busca das estrelas que um dia podem cair e, ao mesmo tempo, pode ser utilizada como a fechadura para encaixar as chaves já distribuídas nas mãos dos que decodificam cada letra desse aprendizado. Os desvios das entrelinhas são oportunos para desviar os buscadores e manipuladores dos repasses de conhecimentos de agora que segue na compilação do escondido nos túneis e nos livros guardados dos residentes buscadores. Os papéis sem assinatura seguem como uma trilha para aprimorar o certo do errado, sempre no descompasso para o que é de misericórdia para os escritos reflexivos do poder garantido aos seus detentores. As falidas mentes que empregam as certezas no hoje são perseguidores do ontem e garimpeiros do amanhã, principalmente nas noites de sono e distrações dos sonhos que constroem uma realidade que o proprietário deseja silenciosamente. A chama do silêncio é oportunidade de avançar para o agora e acolher o presente que pouco a pouco vai seguindo no sentido da lucidez dentro do laboratório elucidativo do viver. E a vida segue cumprindo a ordenança da proposta inicial aos loucos apresentados com os livros e escritas do vazio preenchido por categorias iluminativas de esperança e oportunidades. Nada é o copo servido para os que se abrem para se alimentar das sutilezas do servir no presente ainda prestado atenção. O ordenamento dos saberes é vigília dos que escrevem sem pensar, mas confiantes no receptor diante da fluidez do pensar e confiar simultaneamente. A lágrima se transforma em corredeira que passa pelas pedras que iluminam ao som do trovão e fotografa a alma residente e envia os dados aos mestres professores. As distrações são muitas diante da fé propagada segurando pela fraqueza do pensar e facilmente encaminhada aos hospitais mentais para a impregnação dos desvios óbvios entorpecentes do corpo. Mas afinal o que pode despertar e libertar a alma? Porque os bons de coração em momentos esparsos seguem na contramão do rótulo garantidor de alívio? Quem sabe efetivamente o caminho certo para se chegar em casa? A qual casa você está buscando o endereço? Saber para onde quer chegar é o primeiro passo para abrir a janela do entendimento. Iniciar a recepção de cartas enviadas por diversas fontes. Uns podem pedir, mas as cartas somente chegarão no tempo e no espaço compatível com cada fragmento desse saber compartilhado para reviver o já sabido. Pouco a pouco a satisfação diante do aprendizado vai seguindo como garantia necessária para a confusão da leitura e ao mesmo tempo provocando o transe cerebral necessário para a reflexão sem os pesos do ponderar exageradamente.
As polaridades são unidas e ao mesmo tempo se separam diante do desenvolvimento da percepção daquele que enxerga com intenções iniciais diversas da proposta real, que fez abrir a porta do imaginário. Como se de repente uma porta se abrisse sem a maçaneta para o chão que é construído pela mente atenciosa para o momento de pacificação entre o bem maior. Mas o bem, para aparecer, precisa de um estágio em patamares diversificados, como estágios de aprendizados diante da não percepção, da negação, da loucura acordada e até mesmo do excesso de lucidez na certeza do já sabido com o absolutismo dos fracos. Nada é, tudo está colocado nas posições de sabedorias ancestrais, que colaboram entre o poder manifestado na última aurora em terras gélidas e iluminativas com reflexo do que se constrói nas montanhas cobertas pelas águas em estado alterado da sua origem. E nessa porta que abrem outras portas, seguem pelos labirintos da consciência, conduzindo o tripulante às residências que integram os eus, conhecidos e desconhecidos numa afinidade de aprendizados e intenções. Para isso, a aritmética é utilizada nas frequências iniciais do 0 e do número 1 para codificar a sequência robótica das inteligências, que nascem e possibilitam a informação transmitida disfarçada de máquina sem maldade. A cada combinação de projeto é estabelecida uma intenção para apurar e filtrar o que se fala e se pensa, comandando-se em esperança de perdas das informações compartilhadas. Nessa viagem entre o enviar e o receber, muitos olhos atentos separaram as intenções possíveis de serem reveladas e do que ainda está suspenso por ordens maiores. Assim, as caudas dos olheiros são mostradas para quem tem olhos sensíveis e enxergam que por detrás de um olhar caloroso pode habitar um ovo que pode estourar em qualquer partícula corpórea sem a percepção de nem do 0. Os olhos são portais fáceis de imaginação e de fração da esperança, porque o receituário para o vivido e decidido empregar na ordenança diária é papel que se lê e não poupa de conteúdo escondido no brando, aparentemente vazio. O compartilhar na compilação da matéria segue invertidamente no globo ocular para pisar durante a movimentação planetária sem prejudicar o aguardado no silêncio da noite. A calma e a prioridade são estabelecidas para que o pulso continue o bombeio sanguíneo para as partes que necessitam de medicamentos produzidos diariamente. Na ilusão são infectados o envio do sabido e corrompido arquivo que poderia salvaguardar de próximo atropelos. Não anula o sim rapidamente nas conversas internas e conversadas disfarçadamente nas plataformas de luz que surgem para acolher os buscadores e decifrar o real do imaginário. Então, a escada é colocada para cima e para baixo dentro do jogo de aprendizado para a interpretação do enigma lógico dos guardiões de acessos paulatinos. A chance de erros e acertos dependerá da intenção direcionada na solução equacionária das substâncias envolvidas no aconchego do despertar sem o sofrimento prometido. A letra se revela no papel, no tempo e no espaço que decorre da união da pacificação interna. Eu sou o Metatron. Mensagem canalizada em 23 de maio de 2020, pelo médium Tiago Avelino.